Residência do Ivo. Bem-vindos ao primeiro Residência do Ivo, o nosso podcastzinho especial sobre jogos de terror. E hoje eu quero... Eita, você ouviu isso? Ih, rapaz do céu, acho que a gente não tá sozinho aqui, viu? Bom, hoje eu quero falar pra você sobre um jogo que eu gosto muito, que foi o meu jogo de entrada ao fantástico universo dos jogos de terror lá no PlayStation 1, quando eu nem tinha o videogame ainda, que é o Resident Evil 3. Roda a vinheta. Resident Evil. Bom, pessoal, consegui entrar aqui na sala de save, então acho que a gente tá mais tranquilo. Agora dá pra gente conversar tranquilo, cara. Ninguém vai interromper a gente aqui. Bom, cara, lá no finalzinho dos anos 90, né, o PlayStation 1 era rei, cara. O PlayStation 1 já tinha dominado tudo, meu amigo. Tudo. A Nintendo já tava com o tudo na mão, a Sega também. Um monte de empresas já tinha ido pro saco, a 3DO, a Atari. E a Sega iria logo em seguida, né? Porque o PlayStation 1 ele foi uma powerhouse, cara, e ainda é, né? Até hoje. O PlayStation 1 matou muita gente, o PlayStation 2 matou outra galera, né? O PlayStation 2 engoliu o GameCube, o Xbox, o Dreamcast morreu, não teve chance nenhuma contra o Titã, que foi o Play 2, né, cara? O videogame mais vendido da história, né, que teve uma vida mais duradoura aí. Então, né, quem é que não teve um Play 2? E o Play 3, né, bem ou mal, no começo ali, sofreu um pouco, né, videogame caríssimo, com muitas funções desnecessárias, mas que sofreu muito no começo com um line-up de jogos muito fracos, mas depois foi se recuperando até passar o 360 no final da sua vida útil, né. Play 4 comeu o Xbox One vivo. O Play 4 foi o que matou o Xbox com hardware pra sempre, cara, né? A Xbox nunca mais se recuperou do desastre que foi o Xbox One. PlayStation 4 na dor de braçada, né? E PlayStation 5 tá aí, o único console hoje em dia viável de comprar no mercado, né? Console assim, eu digo no sentido de jogos AAA, console de alto desempenho mesmo, né? Ele reina aí, hoje em dia, monopólio 100% aí PlayStation, né? O Switch, né, geralmente é para uma galera que tem uma vibe um pouco diferente. O Switch 2 acabou de ser lançado, né? Enquanto eu tô gravando esse episódio aqui, o Switch 2, cara, ele tá com 4 dias de lançamento aí, então é muito cedo pra gente saber como é que ele vai se comportar, né? Então, o PlayStation acabou com tudo, cara. Tanto que o Resident Evil 1, ele saiu pra Sega Saturno, né? O 2 também até saiu pra 64, mas o do 3 em diante, só PlayStation mesmo, cara, porque, né, não tinha como competir mais, cara. Tudo bem, saíram outros jogos, o Code Verônica pra Dreamcast e tudo mais, mas a linha principal, mesmo o foco ali, sempre foi no PlayStation, né, mano? E eu acho que até hoje é assim, apesar de ter no Xbox, né, não sei se você associa, mas eu associo muito Resident Evil a PlayStation, assim. E isso começou pra mim lá no 3, cara. Bom, como eu comentei no comecinho, né? Eu não tinha o PlayStation 1 na época. Eu fui ter o PlayStation 1 lá na época do PS1, aquele versão pequenininha, né? Quando o Play 2 já estava ali em alta. Mas a gente tinha as locadoras, né? E foi graças às locadoras que eu conheci Resident Evil. Eu acho que muita gente conheceu o Resident Evil pelo primeiro jogo, né? Que foi uma coisa ali muito diferente, assim. Se não pelo Resident Evil 2, muita gente também conheceu pelo Resident Evil 2, que foi, eu acho que o Resident Evil mais popular da sua geração ali, né? Da trilogia original. Porém, cara, eu não tenho memória nenhuma com o primeiro Resident Evil. Eu acho que eu só fui realmente ver Resident Evil 1, prestar atenção nele depois de velho já. Não tenho memória nenhuma da época assim de lançamento dele, né? Mesmo porque eu era criança, cara, então eu tinha medo e tal, né? Jogo de terror, minha mãe não deixaria jogar nunca e tal. Então acho que eu passou batido por mim, sabe? O 2, cara, eu também não tenho memória nenhuma dele assim. Eu lembro de algum momento de ter visto ele rodando no 64, ou alguma coisa assim, de ter segurado o cartucho na mão assim, mas de novo, foi uma coisa que passou batido, né? Bom, já com Resident 3, né, lá em 99, cara, eu já tinha 11 anos, então como eu já comentei nos episódios aí anteriores, eu já gostava de coisas mais violentas, mais para adolescente, assim, né? Jogos mais quadrinhos, filmes assim mais violentos e tal.
Então o Resident ele veio muito a calhar, assim, cara. E foi lá na Star Games, cara, na saudosa Star Games, lá na minha cidadezinha, onde eu vi o Resident Evil Nemesis pela primeira vez, rodando num PlayStation, cara. E eu não me lembro exatamente, é claro, porque estamos falando aí de 26 anos atrás, né? E isso me faz me sentir muito velho, cara. Meu Deus do céu, quase 30 anos atrás. Uau. Bom, eu acho que esse jogo, cara, ele foi importantíssimo pra mim, como o primeiro e o segundo devem ter sido pra maioria das pessoas, porque foi o que despertou em mim uma paixão que eu tenho até hoje por jogos de terror, sabe? E tudo começou com o 3, cara. Bom, a coisa que mais me causou impacto na época, eu me lembro, logo de cara assim, foi aquela introdução do jogo, né? Se você jogou Resident 3 na época, você sabe muito bem do que eu tô falando, cara. Nessa época do Play 1, né, é onde estavam começando ali as primeiras cinematics em CGI, né, os primeiros videozinhos que a gente chamava, ou vidinhos, né, que a gente chamava quando era moleque, com uma qualidade gráfica ali mais superior que era feito para apresentar o jogo. Geralmente a abertura de algum jogo ali, né, que era feito em computação gráfica, era algo que a gente nunca tinha visto antes, cara. E mesmo no 64, né, que era um videogame ali que já tinha sido lançado nessa época, não tinha, porque os cartuchos não comportavam, né? A não ser a bruxaria que eles fizeram no Resident Evil 2, que conseguiram introduzir no cartucho o vídeo original de abertura da Resident Evil 2, apesar da compressão, né, de som e de gráfico e tudo. Mas o PlayStation 1, principalmente, ele foi o console que realmente impulsionou isso, né? De você ter essa abertura de um jogo ali feita em vídeo mesmo, em CGI, em computação gráfica e tal, e depois ia pro jogo em si, né? E a abertura do Resident Evil 3, cara, pra mim, até hoje, assim, ela e a abertura do Dino Crisis 2, ou Dino Crisis 2, como você preferir falar, são minhas aberturas preferidas de videogame, assim, cara, daquela geração, sabe? Até hoje ainda são bonitas, né? São produtos ali da sua época, mas são CGs muito bonitas, cara. Até hoje, né? Então, eu tenho o Resident Evil 3 aqui no meu Play 3, e às vezes eu jogo um pouquinho assim, mas principalmente eu gosto de começar o jogo só pra ver aquela apresentação de novo, cara. Nossa, a polícia tentando segurar a invasão zumbi ali na cidade, cara. E os policiais sendo dominados pelos zumbis. O grupo de mercenários da Umbrella descendo de helicóptero para tentar conter a infecção zumbi. Cara, aquela cena do elevador, cara. Essa abertura, para quem assistiu, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Então, esse jogo despertou em mim essa paixão por jogos de terror que persiste até hoje. E por isso que eu resolvi fazer esse quadro chamado Residência do Ivo, que é só pra falar sobre jogos de terror, cara. Começando, é claro, pelo meu jogo favorito de terror até hoje, que ainda é o Resident Evil 3 Nemesis, cara. Sim, ainda é o meu jogo favorito, né? Bom, eu vou contar um pouquinho sobre o jogo. Claro que se você está ouvindo isso, provavelmente você também já é um fã, você já jogou, né? Não preciso contar a história do jogo, mas é legal contar um pouquinho assim pra gente dar uma relembrada, né, sobre o Resident Evil 3. Então, bom, ele foi lançado lá em 99, cara, para PlayStation 1, né, de início. Joguei também a versão do Dreamcast, depois ele teve um port para Dreamcast também, que era basicamente o mesmo jogo, mas um pouco mais bonito, né, pelo Dreamcast ter mais capacidade gráfica. Eu me lembro também que no jogo do Dreamcast você já podia escolher as roupas alternativas da Jill logo de início, né? Você não precisava desbloquear as roupas. Você podia jogar com uma Regina do Dino Crisis, era bem legal assim. E depois também ele ganhou versões, né, para GameCube. Eu me lembro aí a versão em disco também para GameCube e depois versões digitais, né, para os consoles HD e tudo mais. Bom, pois bem, cara. Quando eu joguei esse jogo lá no Play 1, lá na Star Games, eu ainda não tinha meu PlayStation, eu nem sabia se eu iria ter um dia um PlayStation, que era um console muito cobiçado ainda, né, cara? Já tinham ali rumores, né, do PlayStation 2, mas ninguém sabia de fato, né, como que seria e tal. Então, assim, o meu sonho ainda era um Play 1. Acho que o sonho de todo mundo ali ainda era ter um Play 1. Mas era algo muito caro, muito distante, né? Mas eu me lembro de jogar na locadora. Só que o problema de jogar na locadora é que você não tinha como salvar o teu progresso, cara. Então, toda vez que você fosse jogar um jogo, você tinha que recomeçar ele do zero, sabe? E aí eu ficava chateado com isso, porque eu queria ver o final do jogo, mas eu não tinha memory card. Memory card também era caro, né? A locadora também não tinha na Star Games, né? Não oferecia save pra você. Então eu me lembro que eu joguei esse jogo e eu, assim, achei uma coisa de outro mundo, mano. Porque eu nunca tinha jogado Resident, então foi meu primeiro contato, assim. E diferente dos outros jogos, né, do primeiro e do segundo, o segundo até começa ali parecido, no meio da cidade, cercado de zumbis, né? Mas o 3 ele já parte pra
ação total, assim. Primeiro, que no primeiro jogo, você começa com uma pistola, né? E com pouca munição. Nesse jogo, cara, você já começa com fuzil. Né? Pelo menos no modo normal que eu jogava, eu nunca joguei no modo hard, né? Você já começa com um fuzil ali, com bastante munição, então você já começa metendo bala nos zumbis. E é aquela coisa, aquela loucura, cara, que eu nunca tinha experimentado, porque geralmente em jogos daquela época, você tinha um tutorialzinho, né? Você tinha alguma apresentaçãozinha ali te ensinando alguma coisa, como jogar o jogo. No 3 não, cara. Você já começa literalmente tentando fugir da cidade, né? Você joga como a Jill Valentine, que ela é uma ex-membro do STARS, né? O grupo ali policial de elite ali da cidade de Raccoon City, que até hoje eu não entendo muito bem, porque Raccoon City é uma cidadezinha do interior e eles tinham tipo uma SWAT, que é o STARS, né? Mas beleza. E ela sai, né, do grupo STARS, quando começa o jogo 3, ela já não faz mais parte do STARS, se eu não me engano. E aí você já começa ali, cara, assim, fugindo do prédio onde ela tá, o prédio onde ela mora ali tá pegando fogo, né? Então você já sai fugindo do prédio com uma explosão assim no fundo, bem cinematográfica, né? E ele já te joga num beco infestado de zumbis, cara. Então, eu acho que o que eles pressupunham na época é que as pessoas já tinham jogado o primeiro e o segundo, já sabiam como jogar, né? Mas pra mim era novidade. Então, já ser jogado ali no meio dos zumbis, naquele beco ali, tudo pegando fogo, explosões pra todo lado, né? Você tentando entender os controles, porque o Resident Evil 3, ele foi o último jogo ali que ainda usava controles de tanque, né, cara? Que é um controle ali que, se você nunca jogou um jogo com movimento de tanque, acho que hoje em dia você teria até dificuldades para se adaptar, porque ele é um modo de controle um tanto obsoleto, eu diria. Então você tá ali tentando fugir dos zumbis, lutando para entender aquele controle, né? É muita coisa, cara, é muita informação na tua mente ao mesmo tempo, mas foi o que me chamou a atenção, sabe? Foi o que me deixou assim de boca aberta na locadora, assim, cara. E eu lembro de estar jogando assim e a galera vinha assistir, sabe? E o que, na época, assim, como eu não entendia de inglês, durante o jogo você vai conhecendo outros NPCs, né, cara? E aí a história vai sendo desenvolvida. E esse jogo, ele tem uma coisa que eu gostava muito, assim, nos Resident Evil clássicos, que eu ainda gosto muito em jogos, principalmente jogos de terror até hoje, que é você descobrir mais da história daquele mundo ali, daquele universo, encontrando notas que as pessoas deixaram para trás, anotações, diários, né? Que as pessoas deixaram suas experiências para trás, né? Quem não se lembra do It e Scratch, né, uma das anotações clássicas ali, acho que do Resident 2, né, que você encontra que o cara ele detalha que ele foi mordido e ele vai detalhando dia após dia a transformação dele em zumbi, né, muito interessante e tal. Então eu adorava isso, cara. E ali foi, acho que a primeira vez num jogo em que eu via o personagem conversar de verdade com um NPC. Porque em jogos antigos, né, quando você se aproximava de um NPC, tipo no Super Nintendo ali e tal, abria uma telinha com um texto, né, para você ler, simulando a conversa entre os personagens. No Resident Evil 3, como foi o primeiro que eu joguei, não, cara, eles realmente conversavam, né, com dubladores e tal. Então, bem no comecinho, você já encontra um sobrevivente ali, ele está desesperado, né? Ele se isola num container, né? A Jill fala algo para ele do tipo, olha, vem comigo, a gente precisa fugir da cidade, dá um jeito de ir embora. Ele fala, nem a pau que eu vou sair daqui, nem a pau, eu vou me proteger, vou me esconder aqui. Ele se esconde num container, né? Bem no comecinho mesmo, acho que é a primeira cena assim que você abre a porta e já dá de cara com esse cara. E isso já impactou bastante em mim, assim, porque apesar de eu não entender inglês, cara, eu via, né, pela voz e pelos gestos dos personagens, apesar de serem polígonos muito rústicos mesmo, eu conseguia perceber que aquele personagem ele estava desesperado e tal, né? E isso me impactou bastante, sabe? Porque nunca tinha visto aquilo. E aí, conforme você vai jogando, né, o Resident Evil, às vezes você faz um backtracking, né? Você acaba percorrendo um caminho de volta, né? Um caminho que você já percorreu, às vezes você acaba voltando um pouco. E aí você acaba tendo que voltar nessa cena aí, nessa sala. E o container onde esse NPC se esconde, ele está com as portas abertas e o NPC ele tá morto, né? Então conseguiram pegar ele, acho que os zumbis pegaram ele e tal. E aí você consegue ler umas anotações que ele deixa pra trás, um diáriozinho assim com as últimas palavras dele, e você entende que tipo assim, a filha dele foi morta pelos zumbis e ele não conseguiu proteger a filha, então ele ainda tá em estado de choque e tal. Cara, essas coisas pra quem gosta assim de jogo de terror, né? Esse world building, assim, esse desenvolvimento de jogo que não é algo forçado, né? Que não coloca o personagem na tua cara contando a história dele. Não, você vai tendo que descobrir essas histórias, caçando esses diários, né? E descobrindo as histórias dos personagens. E isso, assim, foi pra mim algo muito legal que eu gosto muito em jogos até hoje, sabe?
tudo que tem pra ler, assim, eu fico caçando, paro pra ler, eu gosto bastante disso. E o Resident 3 é um jogo que eu digo pra você, assim, que se... Bom, hoje, né, minha profissão, sou professor de inglês, né, dou aula de inglês. E se hoje eu tenho uma profissão, se hoje eu tenho uma casa, né, então se hoje eu consigo viver, eu devo muito a esse jogo, sem exagero, cara. Porque o Resident Evil 3 ele me impactou tanto, cara, que ele me fez comprar um dicionário de inglês na época, onde a gente não tinha internet ainda, né? Pra realmente aprender o idioma, pra poder entender o que estava acontecendo ali, né? Não bastava mais eu simplesmente, sabe, jogar e matar os zumbis e tudo mais. Eu queria entender o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, sobre o que elas estavam falando, né? Porque ele era um jogo que era recheado de diálogos, cara, com personagens muito interessantes, né? Então, eu só fui ganhar o meu Play muitos anos depois, mas voltando lá na história da locadora, cara, né? Então, eu queria ver esse jogo até o final. Então, eu falei pro dono da locadora assim, eu falei: "Olha, quanto é que custa esse jogo? Eu queria comprar o Resident Evil 3". Ele falou: "Olha, eu já vendi todos os Resident Evil 3, mas essa semana, no final de semana eu vou pra São Paulo, eu vou trazer mais". Olha que época, mano. O cara tinha que ir pra São Paulo pra comprar um CDzinho pirata do Resident Evil 3, né? E aí eu falei pra ele: "Tá bom, eu quero um". Ele falou: "Então você tem que pagar adiantado". Daí eu vou lá pra São Paulo buscar o jogo. Eu falei: "Quanto é?". "É R$ 5". Então eu comprei meu Resident Evil 3 piratinha lá em 99 por R$ 5. E hoje, né, cara, o que são R$ 5? Nada mais custa R$ 5. Hoje eu comprei um chocolatinho pra comer depois do almoço, cara, e já era mais de R$ 5. Então imagina você comprar um jogo inteiro por R$ 5, né? Mas na época era dinheiro, viu? Era bastante dinheiro. Então, às vezes, minha mãe me dava R$ 1 pra jogar na locadora, às vezes me dava 50 centavos, né? Então, o que eu fiz? Eu falei pra ele: "Olha, eu não tenho essa semana, mas eu vou juntar e aí eu te trago". E beleza, e eu era cliente já velho da locadora, né? E aí eu levei pra ele, cara. Fui juntando R$ 1 aqui, 50 centavos ali, não fui mais jogar na locadora, né? Até que deu R$ 5 e eu levei lá pra ele. E aí tive que aguardar ansiosamente uma semana pra que ele trouxesse o Resident Evil 3 pra mim. E eu me lembro de o dia que eu cheguei na locadora, ele falou: "Ô, chegou teu jogo, cara". Nossa, que sensação incrível. Finalmente eu iria poder, né, um dia jogar o meu Resident Evil 3, bater final, não importa quando, eu queria ter o jogo mesmo. Só que eu só fui, isso foi em 99. Eu só fui ter o meu PlayStation 1, cara, eu acho que lá em 2000 e nem sei de quando é o PlayStation 1. 2003, talvez? 2004, não sei. Então eu só fui ter o meu PlayStation muitos anos depois. Mas quando eu peguei o meu PlayStation, cara, o primeiro jogo que eu joguei foi o Resident Evil 3, né? O Nemesis. E aí sim eu pude bater final, né? Aí sim, eu me lembro que os personagens, quando tinha coisas pra ler, os textos assim pra ler, os diários, eu peguei um caderninho que eu tinha, né? Eu me lembro que eu pedi pra minha mãe dinheiro pra comprar um dicionário de inglês. E eu me lembro que o dicionário de inglês eu também paguei R$ 5 nele, cara. E eu me lembro que assim, minha mãe ficou super feliz porque eu falei que eu queria aprender inglês, que eu ia estudar inglês por conta própria. Então ela me deu os R$ 5. Eu peguei o ônibus lá da área rural, fui pra cidade na papelaria, comprei o dicionário, voltei pra casa, sentei, abri o jogo e fui traduzindo palavra por palavra. Né, eu pegava palavrinha por palavrinha ali, cara, ia traduzindo pra tentar montar um sentido. Era um dicionarinho de bolso, então muitas palavras não existiam, né, no dicionário, era bem limitado, mas assim eu fui pegando gosto por tradução, fui pegando gosto pela língua inglesa, né? E fui aprendendo inglês. Então esse jogo ele também tem essa importância pra mim, sabe? Bom, enfim, cara, uma coisa que é importante de ressaltar, assim, pra mim, né, na minha história com Resident Evil 3, cara, é que conforme você vai jogando, né, você vai. O próprio nome do jogo já te diz, né? Resident Evil Nemesis. Então, no Resident Evil 3, você tem um Nemesis, que é um super zumbi criado pela Umbrella, né? Que ele. Basicamente, o objetivo dele é ser uma super arma biológica e ele pode ser programado, cara. Então, ele é programado para caçar os membros da STARS, que é esse membro aí, essa SWAT aí da cidade de Raccoon City, né? Então, seria como se fosse um teste de campo para essa arma biológica. Eles queriam soltar ele nas ruas para ver como que ele lidaria, né, com combatendo aí os membros da STARS e ao mesmo tempo a a STARS já estava cutucando ali, mexendo onde não devia, porque eles já estavam prestes a descobrir os experimentos da Umbrella ali, né? Então seria como matar dois coelhos com uma cajadada só, cara, ou dois zumbis com um tiro de 12 só. Porque além de eles se eliminarem a STARS que estava ali mexendo onde não devia, né? Eles ainda poderiam testar o Nemesis, cara. E o Nemesis, assim, eu acho que ele é o fator principal
por ter me transformado em um adorador de Resident Evil, assim, cara. Porque o Nemesis, pra mim, até hoje, de todos os videogames, de todos os tempos, ele ainda é o monstro mais icônico. Aquele design dele, né? Um super zumbi gigantesco, com o rosto costurado, assim, sem lábios, né, cara? Com aquele sobretudo preto, aquela bazuca gigantesca. E ele caça implacavelmente você. Então, às vezes, ele quebrava a janela, às vezes ele não quebrava. Você passava ali, quando eu já tinha terminado o jogo, né? Aí ia algum amigo em casa jogar e eu ficava só olhando meu amigo jogar pra esperar a reação dele quando o Nemesis quebrava a janela na delegacia, ver meu amigo pular de susto assim. E, cara, o Nemesis ele era um perseguidor implacável, né? É claro que a gente já tinha o Mr. X no Resident Evil 2, mas de novo, eu nunca joguei o 2 antes do 3, né? Nunca havia jogado. Então o Nemesis pra mim era mais uma coisa que eu nunca tinha visto num jogo, que era um chefe que geralmente assim, né? Lá no Super Nintendo, no Mega Drive que eu tinha tido antes, né? Que era um chefão? Você chegava no chefão, derrotava ele e seguia o jogo, né? Era um trechinho ali do jogo só. O Nemesis não, cara, ele te perseguia durante o jogo todo. Ele perseguia você durante teu gameplay, né, na cidade, assim. Você nunca se sentia realmente seguro, cara. E aí você tinha aquele som do Nemesis correndo atrás de você, com aqueles passos pesados, tum, 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 no corredor correndo atrás de você. E pelo Resident Evil 3 não ter uma câmera livre, né, diferente do Silent Hill, por exemplo, que tinha uma câmera que você podia virar ali 360 graus, cara, o Resident era aquelas câmeras estáticas, né? Então ela focava em apenas um canto ali da sala. Então muitas vezes você estava andando num corredor, você ouvia a porta abrir e você ouvia aquele Stars que o Nemesis fazia, né, cara? Que arrepiava até a alma, assim, e você ouvia ele correndo na tua direção, bum, 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 vindo assim. Cara, que terror, né? Que pânico que aquilo causava, assim, cara. E isso era um fator maravilhoso, cara. As mutações do Nemesis também, conforme você vai jogando o jogo, eu não vou dar spoilers, tá? Porque talvez você possa não ter jogado ainda, ou não se lembre mais. Então é gostoso jogar ele de novo, né? Mas, cara, quantas vezes você não achava ali no começo que já tinha derrotado o Nemesis só pra ele voltar depois, muito mais puto da vida ainda, cara? E quando você tava ali, quando você conhecia o Carlos Oliveira, né? Que ele era como se fosse a milícia ali da Umbrella, né? Que tava. Porque, pensa, essa cidade foi invadida, uma cidadezinha do interior foi invadida por um surto zumbi, né? Um outbreak lá, que eles chamam. Uma invasão zumbi mesmo. A polícia não dá conta de segurar essa invasão. E quanto mais pessoas são mordidas, mais zumbis a gente tem. Muito louco. Daí beleza, aí quem conseguiu fugir, beleza. Mas quem não conseguiu fugir da cidade, de repente se vê cercado de zumbis, de monstros, de mutantes, de mutações, né, dentro da cidade. Então o que, que a Umbrella faz, cara? Eles mandam sua própria força paramilitar, né, seus mercenários, para tentar conter a infecção e extrair sobreviventes. Só que na verdade você acaba descobrindo depois, cara, que eles não estão ali para extrair sobreviventes. Eles estão ali para silenciar os sobreviventes. Então eles estão ali na verdade para eliminar os sobreviventes, né? E o que que você é? Uma sobrevivente. Então, de início, cara, você não sabe, né? Você acha que eles estão ali, você tá ali, eles vão resgatar você, mas depois você fica sabendo que, enfim, que eles estão ali pra queima de arquivo e tal. Só que tem um mercenário que ele se recusa, né? Que é o Carlos Oliveira, inclusive BR, parça nosso aí. É um personagem que eu gostava muito também. Então tem uma hora que você joga com o Carlos, né, que acontece uma coisa com a Jill, com a personagem, que ela fica incapacitada e você tem que jogar com o Carlos. Então isso era uma coisa que eu pensava assim, poxa, mas ele chama Carlos Oliveira? Será que esse cara é brasileiro? Né? Mas eu não manjava muito de inglês e tal. E então assim, cara, você joga com a Jill, você joga com o Carlos, joga com dois personagens, coisa que a gente já tinha tido nos outros Resident Evil, mas eu não sabia disso. Então era mais uma novidade pra mim, sabe? Pera aí, eu tô jogando agora com um NPC, cara. Que massa, eu vou resgatar a Jill, vou salvar ela e tal, que legal, né? Você tem o Nemesis te perseguindo durante o jogo todo, que é algo que eu também nunca tinha visto. Um chefão, digamos, permanente, você nunca sabia onde ele ia aparecer, né? E tem um outro fator também, mano. Em alguns momentos pré-determinados do jogo, como por exemplo algumas vezes que você se deparava com o Nemesis, o jogo te apresentava com duas opções. Geralmente era você quer enfrentar o monstro ou você quer fugir? Ou você quer fugir fazendo A ou você quer fugir fazendo B? E aí, tipo, isso adicionava um replay, né? Porque às vezes você escolhia uma opção, depois você poderia jogar novamente escolhendo a outra opção para ver o que aconteceria, né? Então ele tinha muitas novidades, cara. Você poderia fazer sua própria munição, você encontrava pólvora durante o jogo, você podia fazer a munição que você quisesse. Não, quero mais munição de escopeta, vou fazer mais munição de escopeta. Não, preciso mais de munição de pistola, vou fazer mais de pistola. Isso era muito legal.
Combinar itens é algo que eu nunca tinha visto antes, né? Combinar ervas para elas ficarem mais poderosas, porque as ervas eram o que curava você no jogo. Combinar pólvoras diferentes para criar munições diferentes, do lança-granada e tudo mais, né? Então assim, ele era um jogo de muitas novidades para mim, assim, vários chefes diferentes, como o Minhocosu do cemitério lá do parque, né? Um chefe subterrâneo ali, aterrorizante também. Então, reviravoltas, cara, né, entre os personagens. Durante o jogo você tinha cenas em CGI também, que não era tão comum naquela época, né? Cenas muito bonitas. Você tinha até um modo mercenários, né? Quando você terminava o jogo, se você quisesse, você tinha um modo mercenários, que era um modo onde você tinha um tempo limitado e cada zumbi que você matava, você ganhava mais alguns segundos. Então você estava sempre correndo, né, tentando matar o máximo de zumbis possíveis. Apesar de não ser o meu tipo de jogo favorito, né? Era legal, tinha um bônus a mais, né? Então assim, cara, ele era um jogo que, inicialmente, a ideia do Resident Evil 3 é que ele fosse uma DLC, uma expansão do segundo jogo, mas aí a Capcom percebeu que o jogo estava ganhando forma, né? A história da Jill merecia ser contada, então eles resolveram lançar ele como um jogo próprio. E o Resident Evil, que realmente foi considerado pelos fãs do Resident Evil 3, é o Resident Evil Code Veronica para Dreamcast, que eu não vejo a hora de falar sobre ele também. Que ele é considerado na timeline, né, dos jogos, ele é considerado o Resident Evil 3 de verdade, que ele continua diretamente a história do Resident Evil 2. Então assim, esse jogo, ele é importante para mim por muitos fatores, né, que eu já contei aqui para vocês. Primeiro, porque eu aprendi inglês graças a ele, eu descobri minha paixão pelo idioma também, né, pelo inglês, e hoje eu amo dar aulas, minha paixão é dar aulas, tudo isso graças ao Resident Evil 3, né, quanta gente não foi assim também, né, igual eu. Ele despertou essa paixão em mim em jogos de terror que eu tenho até hoje. Eu ainda sou um fã muito grande de Resident Evil, mas eu confesso que a minha época preferida de Resident Evil é a época do Play 1. Né? Os meus Resident Evil preferidos em ordem, cara, é o 3, o 2, o Code Verônica, o 1 e o 0. Esses são os meus preferidos. Do 4 em diante eu já não gosto muito, sabe? Eu sei que são jogos muito bons, mas eu não considero nem eles Resident Evil. Eu acho que são jogos de ação mesmo. É como os Silent Hills que saíram depois, sabe? Na época do Play 3 ali. Não são Silent Hills pra mim, mas são jogos de ação até que legais, sabe? Então essa época foi muito mágica, né? O Resident Evil 3 é um jogo que eu gostaria de ter ele original hoje, porque eu nunca tive a chance, sabe? Eu tenho todos os outros, menos o 3, me falta ainda o 3. Quem sabe um dia, mas ele tá tão caro, né, mano? Mas, basicamente é isso, cara, né? Que eu queria comentar com vocês hoje, que eu queria contar essa história, a minha história com Resident Evil 3, sabe? Esse jogo fantástico de tiro, né? Até o modo de atirar nos zumbis era diferente, porque você tinha que mirar com o R1 e atirar com o X ou com o quadrado, não me lembro. Então, até isso era diferente. Ele foi um jogo muito inovador pra mim, um jogo muito gostoso, né? Eu joguei o remake depois, há um tempo atrás aí eu joguei o remake, mas realmente não deu mais aquela vibe, né? Mudaram muitas coisas, reduziram muito o jogo. E acho que o crime do Resident Evil 3 pra mim, cara, do remake, o que me fez realmente não gostar muito do jogo foi o redesign de personagens, cara. Eles modificaram o Carlos, né? Tiraram aquela feição assim de cara descolado dos anos 90 e ele virou, sei lá, cara, aquele cabelo dele, não sei, eu não consigo gostar do Carlos novo, mas o crime maior pra mim do Resident Evil 3 Remake, mano, é o redesign do Nemesis. Eu odiei aquilo, cara. Eu me lembro que a primeira imagem que saiu do Resident Evil 3 Remake que eu vi era a capa do jogo e tinha o Nemesis. E eu achei que aquilo ali era zoeira. Eu achei que era alguém zoando, assim, tipo, isso aqui deve ser fanart, alguém tá zoando, tirando sarro. Quando eu vi que aquele Nemesis dentuço, ridículo, narizinho dele, era o Nemesis oficial, cara, aquilo ali pra mim foi o momento que eu decidi, esse remake não é pra mim. Eu gostei muito do remake do 2, de verdade, mas o remake do 3 realmente não foi pra mim, assim. Eu terminei ele porque ele é um jogo de, sei lá, 3 horas, mas realmente você não tá perdendo nada se você não jogou Resident Evil 3 Remake. Porém, se você gosta de jogos de ação, você está disposto a encarar um jogo de quase 30 anos, né, com controles de tanque, que são difíceis de se adaptar, mas com uma história legal, com uma atmosfera, cara, a música daquele jogo, cara, os temas daquele jogo, né, até o tema da sala de save dele é perfeita. Se você está disposto a viver essa experiência ou reviver, cara, vai jogar o Resident Evil 3 Nemesis, jogaço, um jogo maravilhoso, e não podia ser diferente. Eu queria estrear esse quadro aí do nosso podcast, o quadro onde eu vou falar só sobre jogos de terror, né, o Residência do Ivo, e não podia ser diferente, eu tinha que estrear com ele.
Espero que você tenha se divertido um pouco, que tenha te trazido memórias boas com Resident Evil 3, né? Um jogo que eu comprei sem nem saber se eu ia ter o videogame um dia. E eu espero ouvir de você, cara. Me conte aí suas experiências com jogos de terror. Você gosta de Resident Evil 3? Qual é o teu ranking de Resident Evil, né? Qual é o teu top 5 aí? Me conta, mano. Não vejo a hora de conversar com pessoas que também curtem a mesma coisa que eu. E é isso, cara. Te vejo no próximo Residência do Ivo. Aqui é o Ninos, eu vou tentar sair da sala de save agora, me deseje sorte, eu tô ouvindo barulhos lá fora, mas eu acho que tá seguro. E eu te vejo no próximo programa, se eu não te ver no próximo programa, é porque o Nemesis me pegou. Um abraço, meu amigo, tchau, fui!